Opa, salve, salve, beleza? E aí, tudo certo com vocês? A melhor arrancada no comparativo com a temporada passada. Números realmente são excelentes, mas e uma situação que o técnico do Grêmio terá que levar em banho-maria. Olá, eu sou Daniel Oliveira. Sejam bem-vindos ao meu canal, esse espaço que fala diariamente sobre a dupla Grenal. Te inscreve aqui no canto da tela, deixa um comentário aqui no final, a tua opinião na finaleira do vídeo. Se curtiu, dá o joinha dá uma baita moral pra gente e também clica no sininho para ser avisado de conteúdo novo e se quiser compartilhe os vídeos com os teus amigos. O atacante Diego Souza, 35 anos, ele, na temporada anterior, em 54 jogos, ele marcou 28 gols. A largada do Diego Souza nesta temporada, ela é mais promissora. Ele tem 9 gols em 8 partidas. Números realmente impressionantes de um jogador que vem chamando a atenção por isso e também na questão da bola alta. Afinal de contas, ele é um atleta mais pesado, mas ele tem vitória pessoal em relação aos seus adversários. Mas não significa que, de repente, um ponto não possa se discutir. Eu, particularmente, acho um atleta ainda muito lento e que, por algumas circunstâncias, encontra uma certa dificuldade. Mas o fato é que o Grêmio está com agora as conversas com o novo treinador e a chegada de Marcos Herrmann ao departamento de futebol e a tentativa já de definir a composição com os diretores políticos e o diretor executivo, e eu vou deixar o card aqui para falar do nome que é o preferido para a direção executiva de futebol do Grêmio, para o novo vice de futebol, Marcos Herrmann. Dei essa informação no final de semana, vou deixar o card aqui para que você acompanhe. Com toda a definição desta composição, aí o Grêmio vai partir para os reforços. As situações de saídas, elas estão inalteradas, elas na verdade, serão conduzidas da mesma forma que estavam sendo quando o Renato era técnico do Grêmio. O Everton deu uma esfriada ainda a tratativa de rescisão de contrato, porque como saiu o Renato, teve agora o Marcos Herrmann a responsabilidade de assumir a vice-presidência, a chegada do Thiago Nunes, novo técnico, mas a ideia, sim, é rescindir o contrato com o atacante Everton. Em cima disso, o Grêmio pensa em contratar um centroavante, mas um centroavante com características diferentes. O Grêmio já queria o Borré antes, né? E só não o fez porque o jogador não assinou um contrato, não demonstrou o interesse em vir para o Grêmio. Um atacante que tenha mais movimentação, um jogador que tenha as características diferentes da do Diego Souza. E esta é uma circunstância, é uma situação que está sendo estudada junto ao ambiente do Grêmio, as conversas que vêm sendo realizadas e que serão retomadas com a reestruturação do departamento de futebol. Além disso, mais um jogador para o meio de campo. Afinal de contas, se espera a definição da situação do Jean-Pierre, embora eu tenha a informação que jogar na Major League Soccer não é algo que neste momento agrade o Jean-Pierre, embora possa se chegar a um valor muito interessante, já que o Vancouver Whitecaps vai aumentar a proposta, chegar próximo àquilo que o Grêmio quer para negociar o atleta. Mas o que eu tenho de informação sobre a vontade do jogador é que ele não gostaria de se transferir para a Major League Soccer. Então esta é uma situação que, claro, tem que se aguardar, porque daqui a pouco pode ter algo aí nesses próximos dias que possa mudar a cabeça do atleta e a negociação até mesmo ela ser realizada, claro, também dependendo dos valores que serão oferecidos ao Grêmio. Mas, além deste centroavante, um jogador de mais movimentação, um meia e até mesmo um atacante. Por que eu estou falando da questão do centroavante? Como eu disse, a característica é diferente, jogador de movimentação que permita uma alternativa para o técnico Thiago Nunes ou até mesmo uma questão de titularidade, já que é preciso fazer também esta transição em relação ao Diego Souza, que está nesse período de pré-aposentadoria, né? Está sendo o artilheiro na largada da temporada, mas está nesse período de pré-aposentadoria. O Grêmio também necessita de um jogador com esta característica. Chegou a se falar sobre o Pablo, né? Um zum, até porque é um nome que já trabalhou com o técnico Thiago Nunes, mas é um jogador que está sendo muito bem avaliado pelo Crespo
lá no São Paulo. O São Paulo está recuperando a qualidade do seu futebol e o Pablo está sendo um jogador importante, está sendo bem avaliado pelo treinador Hernan Crespo. Então esta é uma situação aí que, claro, ela não foi adiante, né? Se fez a relação do Pablo, Thiago Nunes, Atlético Paranaense, enfim, mas o que o Grêmio quer é um atacante realmente que tenha movimentação, fugindo um pouco das características do Diego Souza, que é um atleta de posicionamento. Além disso, a questão do PP, que inclusive foi destacada na edição de hoje do jornal A Bola, lá em Portugal. Thiago Nunes falou em entrevista coletiva que gostaria de entender um pouco mais a situação do PP, mas sinceramente não acredito que esse jogador vá ser tão utilizado assim. Afinal de contas, foi colocado pela direção do Grêmio que essa era uma situação a se conduzir meio que em banho-maria. Por quê? No momento em que começou a surgir a possibilidade e até mesmo depois de concretizada a negociação com o Porto, o PP apareceu em alguns jogos, mas não conseguiu corresponder à expectativa. Esta ida para o Porto mexeu demais com a cabeça do jogador. Então esse é um atleta que não deve ser utilizado, pelo menos num primeiro momento, a não ser que por uma necessidade realmente o técnico Thiago Nunes consiga incutir na cabeça do PP algo que faça ele se concentrar mais nos jogos do Grêmio. Mas com a composição do departamento de futebol, a questão da direção executiva, aí sim, 3 situações o Grêmio pode definir em relação à contratação. Mais um meia, o centroavante e um jogador para atuar ao lado deste centroavante. Beleza? Comentários aqui embaixo, te inscreve aqui no canto da tela, aproveita também para, se curtir o vídeo, dar o joinha dá moral pra gente e fique ligado aqui no canal, tá certo? Fui!